primeiro, assim, boa noite. Eu estou muito feliz e estou muito agradecida por vocês estarem aqui agora, por a gente estar junto, tá? Muito agradecida por vocês terem aceito o convite desse encontro, desse bom encontro. E tal como eu coloquei lá no convite, esse webinar ele é para celebrar o lançamento do meu site. E, para isso, eu preparei um tema para poder trazer para vocês. Eu, geralmente, começo os encontros fazendo um check-in e termino fazendo um check-out. Então, eu vou começar esse nosso webinar aqui pedindo para que cada um aqui faça um check-in, ou seja, para que cada um coloque no chat qual é a sua palavra de chegada, tá? Pode ser a sua palavra de chegada ou a sua frase de chegada. O que eu gostaria é que cada um coloque, se expresse, né, dizendo como que está se sentindo em relação a esse encontro. Como é que você chega para o encontro? Eu chego para o encontro confusa em relação a esse tema, eu chego muito interessada, eu chego ansiosa, eu chego muito aberta, eu chego resistente em relação a esse assunto, tá? Fala o que vier para vocês. Eu chego desanimada, não tem problema, tá, gente? A gente não está aqui só para ser feliz, não. É o que vier, tá? Para todo mundo poder ler aí no chat, a gente conseguir se perceber, né? De alguma forma, já que a gente não está no encontro presencial, a gente conseguir, de alguma forma, se conectar com o outro, com a emocionalidade do outro, que é o que interessa aqui. Então, a Karen falou maravilha, a Silvana falou que chega curiosa, o Alexandre chega interessado, a Maria Elizabeth curiosa, a Vivian chega feliz, Rafael animado, a Karen ansiosa, a Marta curiosa, muito curiosa, a Joana tranquila, a Cíntia contente, interessada, a Lia chega curiosa, né, Lia? Legal. A Márcia chega animada, bacana. Então, a ideia é que a gente consiga se perceber como que eu estou aqui agora. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um slide que já é o resumo do nosso encontro de hoje, tá? Eu já estou entregando assim, a coisa já para poder ficar bem claro, assim, qual que é o nosso ponto. Então, essa é uma... A gente está trazendo aqui uma abordagem do Humberto Maturana, que é um cientista chileno, que faleceu ano passado, no dia da minha defesa, 6 de maio do ano passado, mas um cara que viveu bastante e que contribuiu muito, né? Que tem uma história de vida muito linda, inclusive. E o Humberto Maturana ele fala que não há ação sem uma emoção, que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Essa frase, por si só, gente, já daria alguns dias de conversa, tá? Essa frase, por si só, ela já desconstrói muitos pensamentos que existem. Ela já provoca, ela já quebra algumas coisas, alguns valores, algumas crenças, né, que a gente é ensinado e tal. Então, eu deixei essa frase aqui no início para a gente poder olhar para ela e sentir. Não é nem para raciocinar muito, elaborar demais, não. É para sentir mesmo, tá? Ele está dizendo isso, que não existe nada que a gente faça sem uma emoção que nos permita fazer, né? Sem uma emoção que torne aquilo possível. O Humberto Maturana ele fala que por trás de toda razão existe sempre uma emoção. Precisa de uma motivação, isso mesmo, Alexandre. Então, assim, ele fala que por trás de toda razão existe uma emoção. E que a emocionalidade é uma disposição corporal para a ação, né? A nossa emoção é uma disposição corporal para a ação. Então, é por isso até que eu pergunto para vocês no check-in, né, como é que vocês chegam aqui agora? Qual é a emocionalidade de vocês? Porque a gente está aqui, mas a gente está agindo, né? À medida que a gente está escutando, falando, nós estamos atuando no mundo, né? A gente está tendo conversas internas, conversas externas. Então, isso é agir. Mas, se a minha ação aqui durante esse webinar, seja do meu lado aqui que estou falando, quanto de vocês que estão aí do outro lado, agora, nesse momento, escutando,
Se a nossa ação vai para um lado A ou para um lado B, isso está muito amarrado à nossa emocionalidade, a como que está a nossa emocionalidade. Bom, então é isso. Nosso tema é articulando ações em rede. Articulando ações em rede, ou seja, atuando, né, agindo. O desafio de trabalhar e construir resultados em equipe. Sempre que eu falo de organizações ou de equipe, pessoal, eu estou falando de qualquer organização, tá? E de qualquer equipe. Eu venho muito do mundo corporativo, mas também da academia. Eu sempre tive um pé na academia, ou como aluna, ou como professora, ou como, enfim. Mas, quando eu falo de organização, eu estou falando de governo, estou falando de empresa privada, estou falando de empresa pública, estou falando de universidades, estou falando de qualquer organização, tá? Um terceiro setor, um time de futebol, uma comunidade de uma igreja, uma comunidade, uma galera do futebol. Eu estou falando de uma organização, tá? Formal ou informal, de pessoas se relacionando. É disso que eu estou falando. E trabalham em equipe. Então, pessoas que estão ali entre si, se relacionando, articulando, coordenando ações. Para falar desse assunto, eu tracei assim 3 nichos, né, para conduzir esse tema aqui com vocês. Caminho, constatações e possibilidades, tá? Então, como eu falei, eu sempre tive um pé na academia e um pé no mercado. Então, sempre assim, sala de aula, sempre gerenciando projeto, trabalhando com estruturação de escritórios de projetos, trabalhando com gestão organizacional, planejamento estratégico, enfim, consultoria, ao mesmo tempo dando aula, ao mesmo tempo fazendo especializações, fazendo pós. Então, trabalhando com pesquisa, trabalhando artigos. Então, a minha experiência mescla bastante essas coisas todas. E nessa mesclagem, eu fui caminhando. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que, para mim, eram muito importantes de serem investigadas. E aí eu fui caminhando, e é esse caminho que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois, algumas constatações que aconteceram nesses caminhos e algumas possibilidades. Então, muito bem. De onde vêm as minhas inquietações para falar desse assunto, articulando ações em rede, né? O desafio de trabalhar e construir resultados em equipe. As minhas inquietações vêm desse dia a dia que eu acabei de comentar com vocês, seja na universidade, seja na empresas privadas, seja no mundo corporativo, sei lá, no governo, né? Eu moro em Brasília, então trabalho muito dentro de órgãos de governo. Então, esse é meu universo. Esse slide ele fala muito disso, desse universo de pessoas trabalhando em conjunto, seja 2 pessoas, 3 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, pessoas conversando, articulando, tomando decisões, concordando, discordando. Para quê? Para chegar a resultados, para poder chegar a resultados para as empresas. Algumas se esquecem que esses resultados também são para elas, mas pessoas trabalhando para gerar resultados. Esse meu universo aqui tem não só a ver com a minha vida profissional, tem a ver com a minha vida pessoal também, já que desde a adolescência eu já vivia muito envolvido em grupos, né, em equipes que estavam articulando coisas, etc. Mas aí, o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, e principalmente no mundo corporativo, dentro de instituições que colocam muito dinheiro ou colocam recursos, ferramentas, métodos e tal, para poder desenvolver as coisas, eu começava a perceber assim, alguns padrões de comportamento e algumas coisas meio repetitivas. Então, eu até trouxe aqui alguns pontos, que é basicamente o seguinte: muitas vezes, dando consultoria mesmo para projetos, assim, eu percebia que muitas vezes aquele projeto, aquela equipe, ela tinha as ferramentas adequadas, ela tinha métodos, ela tinha pessoas extremamente competentes, tinha processos desenhados, tinha uma boa legislação, tinha instrumentos para o projeto sair do outro lado e o projeto não saía. Dependendo do contexto, já aconteceu assim, de um grupo ter que devolver o orçamento, devolver o dinheiro, porque aquilo eles não conseguiram fazer a tempo, não conseguiram se articular, não conseguiram resolver e tal. Então, eu vinha observando isso, que mesmo com determinadas ferramentas, determinados
instrumentos de gestão que estão aí e que são super importantes para qualquer tipo de organização e tal, cada uma dentro das suas necessidades, mesmo com N coisas que estavam ali disponíveis, muitas vezes as equipes não conseguem atingir os resultados. Quem vem do universo de gestão de projetos sabe que, hoje em dia, menos, mas até um tempo atrás, assim, um percentual muito grande dos projetos começava e não terminava. Ou então você se propõe a fazer uma coisa e entrega um terço do compromisso que foi assumido, e por aí vai. E aí eu fui investigar a respeito disso. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei estratégias de avaliação e constituição de equipes de alto desempenho, porque eu queria, na época, entender o que se passava por detrás das equipes, que fazia as equipes funcionarem de determinada maneira. Por que que uma pessoa, num determinado grupo, ela dá determinado resultado? Por que que essa mesma pessoa, em outro grupo, ela dá outro resultado? Ela é super proativa, ela dá super certo, tal, e em outro grupo ela não deslancha, não caminha. Então, eu queria investigar um pouco mais isso. E aí, fui percebendo e tal, né, que boa parte dos resultados que a gente chega, os grupos chegam, as organizações chegam, eles vêm com ineficiência, ineficácia, insatisfação, retrabalho, desperdício, frustrações, desmotivação. Você entrega determinada coisa, entrega um resultado, mas, às vezes, a mudança que aquele resultado gerou, a transformação que ele gerou perto do que se pretendia antes, é muito ruim. Ou você pensa assim, poxa, mas poderia ter sido tão melhor. E carregado com aquele resultado, vem essas sensações todas, ou prejuízos, problemas, enfim. Eu consegui entregar um viaduto, em compensação, eu gerei uma super de uma dívida, eu gerei um problema de trânsito enorme, né? Uma coisa que, atrelada com as outras, no conjunto, você vê que o resultado que você gerou, o problema foi muito maior do que o benefício que você trouxe, tá? Só que aí, ao aprofundar a respeito disso, a gente vai vendo, bom, peraí, aí eu estou falando tanto da prática quanto da literatura, tá? Quanto da pesquisa e tal, quanto isso na prática. Tá, se eu alcanço resultados, esses resultados, eles derivam de ações, certo? Então, se tal coisa foi ineficiente, foi ruim, se eu gerei um belo de um problema, porque as pessoas da equipe agora elas estão frustradas em relação a determinadas coisas, ou, de repente, eu perco o conhecimento de pessoas que estão dentro daquela equipe, que agora elas querem sair daqui. Enfim, esses resultados eles derivam de ações, porque é na ação que eu gero o resultado. Mas essas ações elas são realizadas por pessoas. Então, aí a gente está indo agora para um nível de reflexão mais subjetivo, tá, gente? A gente está aprofundando um pouco mais isso, assim. Então, essas ações que geram os resultados, elas são realizadas por pessoas. E essas pessoas, elas funcionam, elas existem em redes, tá? Então, eu faço parte de várias redes. Numa determinada rede, eu tenho uma determinada função, numa outra rede, outra, numa rede familiar, na minha rede, sei lá, social, na minha rede cultural, na minha rede profissional. Então, eu posso, em cada rede dessa, ter determinados comportamentos e sentimentos e por aí vai. Nós somos seres complexos e a gente interfere no meio, o meio interfere na gente e por aí vai. E essas redes das quais eu faço parte aí, elas fazem parte de determinados nichos, determinados ambientes, determinados contextos, determinados cenários. E cada pessoa dessa carrega consigo a sua história, a sua cultura, a sua linguagem, a sua biologia, a sua emocionalidade. Cada pessoa traz tudo isso junto. Então, eu fui investigando isso, como eu falei, no mestrado eu fui vendo isso, depois no doutorado eu pude aprofundar mais isso, porque aí eu estava mais assim, instigada em fazer isso e pegar aquilo da vida prática do meu dia a dia nas organizações e juntar isso com a parte de pesquisa e tal. E aí fui aprofundando e tal, e olha, ok, resultados derivam de ações que são realizadas por pessoas que têm seus filtros, que convivem em redes e que essas redes acontecem em N cenários. Então, se o problema aparece aqui nos resultados, onde é que o problema está? Onde é que o problema acontece dentro das organizações? Né? Onde é que eu consigo tocar no fenômeno?
ali dentro de uma determinada equipe, de um determinado projeto, de um determinado programa, de um determinado órgão, de um determinado produto. Se tem um grupo ali que está trabalhando determinada questão, desenvolvendo, sei lá, um novo modelo de celular, onde é que eu consigo ver a raiz do problema, assim, ou pelo menos tocar no problema? Porque é claro que isso vai passar pelo ser humano, pelo contexto e tal. Mas eu comecei a perceber que o problema se encontra nas interações, que são as ações, certo? Os resultados que eu gero por meio das ações, mas as ações, elas são feitas nas interações. Então, não existe assim, eu gerencio uma empresa, eu sou presidente de uma multinacional. Eu faço o que eu faço, a minha ação só acontece na interação, à medida que eu estou interagindo com as pessoas, sejam meus subordinados, meus parceiros, meus fornecedores, meus pares, seja lá quem for, eu estou o tempo todo interagindo. E é na interação que gatilha boa parte desses problemas, tá? Porque eu tenho lá o João, que é uma pessoa que tem a cultura dele, a história dele, tal. E essa pessoa, esse João, num determinado grupo, numa interação, ele gera determinados resultados. Em outro grupo, em outra interação, ele gera outros resultados. Então, isso está muito ligado, né, à forma como a coisa flui ali na interação. Então, quando eu falo das organizações, tem muito a ver com a forma como eu combino o jogo, a forma como eu articulo ações. Eu estou falando aqui da caminhada. Nessa caminhada, então, surgiram algumas perguntas. Como que eu faço o que eu faço e gero resultados? Como que eu interajo e gero resultados? Então, essa é uma reflexão interessante para a gente ponderar cada pessoa, cada membro de uma rede. Eu sou líder de um projeto. E como que o que eu faço? Eu lidero o projeto, tá? Mas como que eu lidero o projeto? Como que eu faço o que eu faço? Porque, de repente, eu sou líder de um projeto. A Silvana é líder de um outro projeto quase que idêntico ao meu. Ela conhece leis parecidas com as que eu conheço, ferramentas e tal, ou eu sou coordenador de uma área de licitações. O outro também é coordenador de uma outra licitações num órgão similar ao meu, com a mesma quantidade de pessoas, com os mesmos tipos de questões. Tá, mas coordenar é o que eu faço. Mas como eu faço o que eu faço? Como que eu coordeno? Tá? E como que o outro coordena? Então, essa é uma reflexão interessante, porque, assim, eu faço isso de uma maneira mais centralizadora, eu faço isso de uma maneira mais participativa, eu sou uma pessoa, eu faço isso trazendo um clima mais de extroversão para o grupo, eu sou uma pessoa mais... eu trago um clima mais pesado. Como é que eu ajo? Como eu faço o que eu faço? Eu sou uma pessoa que costumo perguntar às pessoas bastante as coisas e tal, da minha equipe, e depois que elas falam tudo, eu tomo a decisão. Eu sou uma pessoa que provoco para que a equipe tome a decisão, eu sou um líder que... Então, como que eu faço o que eu faço? Eu não estou aqui falando, gente, do que é certo ou que é errado, não é nosso objetivo aqui, tá? E é o que menos importa. O que eu estou falando é da reflexão a respeito do meu como, da minha maneira de ser, minha maneira de atuar, tá? Bom, então, como as pessoas fazem o que elas fazem, reflete também como a organização faz o que ela faz. Seja a organização uma organização pequena, média ou grande, tá? Então, como um gestor ele faz o que ele faz, vai refletir na forma como a área dele faz o que ela faz, tá? Age. Muito bem. Aí a gente tem outras perguntas atreladas a isso. Tá, e o que nos leva a fazer o que fazemos? O que me leva a fazer o que eu faço? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo outra coisa? O que me leva a tomar uma decisão de um jeito mais autoritário? O que me leva a ser tão flexível com o grupo que talvez era um momento de não ser tão flexível assim? Então, a gente está trazendo aqui algumas provocações para cada membro de uma rede, né? Como eu faço o que eu faço, o que me leva a fazer o que eu faço,
eu estou fazendo isso baseado no regimento tal, é o que me leva a fazer aquilo, ou eu estou fazendo isso baseado na forma como eu fui tratada no meu trabalho anterior, tá? Ou eu estou fazendo isso baseado na forma como eu fui criada, ou eu estou fazendo isso baseado na forma como um professor agiu comigo e agora eu faço dessa mesma forma. Então, como que eu faço o que eu faço? E o que me leva a fazer o que eu estou fazendo? Tá. De uma maneira mais profunda, aí a gente vai mergulhando mais ainda, é assim, desde onde eu sinto o que eu sinto? A primeira frase que eu coloquei aqui foi do Humberto Maturana, que a gente já começou aqui o webinar, deixou a frasezinha ali para provocar mesmo, que é, olha, tudo que a gente faz a partir de uma emocionalidade. E tem uma emoção que me possibilita fazer. Algo que me move, me dá condições, me move, me cria uma disponibilidade corporal para eu fazer o que eu faço. Então, no sentido mais profundo, aí a gente tem essa pergunta, desde onde eu sinto o que eu sinto? A partir de onde? Esse sentimento, então, eu estou muito triste, estou muito angustiada, estou com muito medo desse chefe, estou com muito medo desse novo desafio, estou com muito medo dessa palestra, vou fazer uma palestra para 200 pessoas no auditório tal, tal, tal. Desde onde eu sinto o que eu sinto? A serviço de quê? Né? Eu faço o que eu faço e eu sinto o que eu sinto. A serviço de uma norma? A serviço de uma falsa moral? A serviço de atender expectativas? A serviço de quê? Tá? Então, eu faço um post numa rede social. A serviço de quê eu faço esse post? A serviço de me comparar com outras pessoas? A serviço de promover o meu trabalho? A serviço de fazer o que Simão mandou? Então, é uma provocação que leva a gente para um aspecto mais profundo, do tipo, olha, quais são as crenças, quais são os valores que me norteiam? E isso, gente, reflete diretamente no comportamento das equipes, nas ações que elas vão ter e nos resultados que elas vão dar. E essa é uma provocação mais profunda, uma reflexão mais profunda de, peraí, desde onde eu estou sentindo isso? A partir de onde? De onde que vem isso? Isso é meu? Será que se eu tivesse nascido num lugar tal, no país tal, eu teria essa mesma necessidade que eu tenho? Então, quando eu chego para um grupo e eu falo alto, ou eu me coloco, e aí eu não estou falando só na parte verbal, tá? Ou na parte que eu estou escrevendo, mas no gesto, no olhar, quando a gente fala aqui de conversar, de linguagem, a gente não está falando só de verbal, tá? Mas a forma como eu escrevo um e-mail, a forma como eu cumprimento alguém, a forma como eu desenho alguma coisa, que eu pinto alguma coisa, um gesto que eu faço, tudo isso tem a ver com a minha forma de fazer o que eu faço. E isso que eu estou fazendo está a serviço do quê? Está a serviço de conservar o quê? Garantir o quê? Assegurar o quê? Ok. Bom, aí nessa caminhada, a gente vai chegando em várias constatações. E aí eu trouxe uma aqui, uma delas. Todo ser humano tem uma identidade e fala a partir dela. Então, isso é fundamental. Se eu estou ali num grupo, estou articulando ação ali com 15 pessoas da minha equipe, tal, 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 é importante que eu olhe para cada um e compreenda que cada um tem uma identidade e fala a partir da sua identidade. Mas como assim identidade? O que é isso? Enfim, a maneira como o mundo vê envolve o que você diz, o que você não diz, a maneira como diz o que diz. Em resumo, seu comportamento na linguagem. Então, isso é uma coisa importante. Se eu estou aqui combinando alguma coisa com o Fernando, e o Fernando, para mim, é uma pessoa que me passa a impressão de austeridade, de rigidez, tem uma identidade ali que foi tornada pública e que eu vejo o Fernando a partir do que ele fala, a partir do que ele não fala, da maneira como ele fala. Então, assim, não acontece, às vezes, a gente virar e falar assim, poxa, isso aqui é a cara do fulano.
né? Ou não tem assim, olha, isso aqui é o fulano sendo fulano, ou seja, a gente já sabe que ele fala, ele tem essa opinião, ou ele fala dessa maneira. Tem também, às vezes, alguém fala alguma coisa, foi o Zé que falou isso. Não, o Zé jamais falaria uma coisa dessa. Então, assim, não faz parte da identidade do Zé, pelo menos da identidade pública, tá? Ou pelo menos para a identidade que foi apresentada para aquela rede, certo? Então, essa é uma constatação interessante. A gente constrói uma identidade a partir do nosso comportamento na linguagem, no nosso linguajar. O que a gente fala, o que a gente diz, o que a gente não diz. Lembrando que o dizer aqui é escrever, é pintar, é desenhar, é gesto, tá certo? É um olhar. Então, o que eu digo, o que eu não digo, a forma como eu digo, tudo isso constrói a minha identidade. Então, em outras palavras, a gente está falando o seguinte, a nossa identidade ela corresponde a definições coletivas e pessoais que oferecemos para interagir com o mundo. Tá? Então, eu tenho o líder lá da comunidade tal, e aquele líder, de repente, ele é endeusado por determinadas pessoas, por exemplo. Então, ele oferece uma identidade para interagir com o mundo. Agora, aquela identidade que ele está oferecendo colou com o que as outras pessoas ali, as definições coletivas que outras pessoas tinham. Então, de repente, olha, você ser um grande executivo de uma multinacional é você ser uma pessoa de cara fechada, jogar tênis, e você fala pelo menos 4 línguas, e você viaja para fora do país pelo menos 2, 3 vezes por ano. Então, foi disseminado que isso, para você ser líder de uma multinacional, você tem esse comportamento na linguagem, essas características e tal. E a partir do momento que você tem definições coletivas que também enxergam isso, as pessoas começam a querer ver isso em você. Poxa, como é que o fulano é o executivo daquela multinacional se ele não joga tênis? Como assim? Né? Ou se ele não fala pelo menos umas 3 línguas? A gente está falando de uma construção social. Tá? E por isso que eu coloquei aqui, né? Tem a ver com o discurso que oferecemos sobre nós próprios, é uma construção social, o que leva a sociedade a esperar de nós algo coerente com o nosso discurso. E aí, o que é interessante nisso daqui? É muito comum, dentro das organizações, a gente ver pessoas que se esforçam bastante para ser coerente com a identidade que elas construíram. Tá? Então, de repente, você tem ali naquele grupo, você tem todas as ferramentas necessárias, você tem o espaço bacana, você tem o material, você tem o método, você tem o orçamento, você tem competências técnicas as necessárias, tal, mas você tem ali algumas coisas que estão engessando que o trabalho aconteça, em função de determinados comportamentos de algumas pessoas, que não necessariamente tem que ser o líder, tá? Pode ser outras pessoas também, que não é o líder, mas embaça todo o trabalho. E muitas vezes essa pessoa, ela não necessariamente ela é a favor do que ela faz, mas ela tem que manter uma identidade, porque foi essa identidade que ela construiu. Foi a identidade que ela conseguiu conhecer a respeito dela mesma, foi assim que que as pessoas acreditaram nela, no trabalho dela, e aí ela fica tentando sustentar essa forma de ser. E, dependendo do caso, isso vira meio que uma armadura mesmo. E isso impacta, com certeza, nas ações, na interação, né? E, consequentemente, nos resultados. Tá ok? Bom, um ponto importante, né, o Zygmunt Bauman ele traz para a gente, né, que, diferentemente de séculos atrás, hoje passamos a vida redefinindo nossa identidade. Que bom que hoje isso está ficando mais tranquilo, mais aberto, mais possível, porque um tempo atrás, o que era ser um pai de família? Ser um pai de família era você ser um cara sisudo, assim, assado, que tinha autoridade, tal. O que era você ser uma boa mãe? É você carregar culpa, é você se sentir sempre que você está devendo o mundo, é você achar que você faz 3 turnos. Então,
e as pessoas viviam nessa identidade e se sustentavam nela. E, tal, tal. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo que está aí um mundo com um monte de coisas acontecendo, falando, olha, correr risco é importante, errar faz parte, desconstruir uma identidade é importante. Alguém falou aqui, né? A Karen falou. E é possível mudar a identidade a partir da liderança e a cultura organizacional? Com certeza. Agora, é claro que o indivíduo também tem que querer. E aí é um trabalho que não é só da organização, é por meio do indivíduo mesmo. O Peter Senge, ele fala que a organização aprende por meio do indivíduo que aprende. Quando a gente fala de aprendizagem organizacional, o fato de um indivíduo aprender não garante que a organização tenha aprendido, tá? Então, se eu tenho lá uma determinada empresa, um determinado grupo, e essas pessoas estão passando por um processo de aprendizagem e tal, legal, ótimo, mas isso não garante que a organização esteja também vivendo um processo de aprendizagem e realmente aprendendo. No entanto, a organização não aprende se o indivíduo não aprender. Então, daí a importância de saber fazer essa costura. E aí, só um ponto aqui que não é nosso objetivo detalhar demais isso, mas quando a gente fala de redefinição de identidade, é uma coisa um tanto quanto delicada também, porque dependendo da pessoa, dependendo do momento de vida, aquela identidade que ela tem é tudo que ela tem, é tudo que ela é. A gente tem que tomar um certo cuidado também, porque para algumas pessoas desconstruir uma identidade significa você se desconstruir emocionalmente, cognitivamente, psicicamente, enfim, aí a abordagem ela é bem mais profunda. Não é simplesmente assim, vamos aqui mudar a identidade das pessoas. Opa, peraí, não é tão simples assim. Bom, aqui um outro ponto importante, que eu também não vou aprofundar, mas só quero deixar bem claro isso, que dentro dessa abordagem que a gente está trabalhando aqui, de articulação de ações e geração de resultados em rede, a gente está trabalhando com autores que são autores da imanência, Spinoza, Nietzsche, Winnicott, Maturana e tal, e são autores que consideram que razão e emoção é uma coisa que está ali totalmente, são a mesma coisa, tá? E quando a gente fala de um ser, a gente está falando de corpo, emoção, linguagem, essas coisas estão absolutamente conectadas. Tá? A gente não tem assim um cérebro que vai trabalhar. Vou deixar meu corpo em casa e meu cérebro vai trabalhar. Tá? Eu estou super mal, mas o meu cérebro vai ali trabalhar. Não, nós somos esse conjunto de coisas. Tá? E uma coisa interfere a outra. A primeira frase que eu coloquei aqui falava justamente isso, que todo o meu atuar ele é sustentado a partir da minha emoção. Então, o ser humano é isso, é corpo, emoção, linguagem, essas coisas estão ali bastante conectadas. E quanto mais a gente conseguir ter um equilíbrio entre isso, cuidar disso, enxergar isso, a gente vê que a gente potencializa uma coisa a outra. Não dá para falar assim, o meu corpo está arrasado, mas eu estou emocionalmente super feliz e tal. Tá? Essas coisas estão bastante conectadas. Essa figurinha aqui também é só para reforçar algo que eu já comentei há pouco, que são os filtros e estruturas interpretativas que todos nós, seres humanos, temos. Um observador, cada ser humano é um observador diferente de uma determinada realidade. Então, todos nós, a gente faz os nossos filtros, eu enxergo o que eu enxergo, eu interpreto o que eu interpreto, e, consequentemente, eu faço o que eu faço a partir da forma como eu cresci, a forma como eu vivi, a partir da minha história, a partir da minha linguagem, a partir da minha emocionalidade, a partir da minha biologia, a partir da minha cultura. Então, numa determinada cultura, chamar uma pessoa de senhor e senhora é necessário, é uma questão de respeito. Numa outra cultura, chamar uma pessoa de senhora ou de senhor é um desrespeito, você está chamando a pessoa de velho e tal. Então, cada um traz aí, carrega consigo esse conjunto de modelos, né, de filtros de modelos mentais. A minha linguagem pode ser diferente, né? Num determinado grupo, falar palavrão é supernatural, em outro grupo já não é. Em um lugar eu tenho um determinado tipo de vestimenta, em outro lugar outra. E por aí vai. Então, todos nós somos observadores diferentes. Então, nesse nosso encontro aqui agora, a gente tem aproximadamente 14, 15 pessoas, então a gente está falando de 14, 15 webinars que estão acontecendo. Porque cada um está
enxergando, interpretando, sentindo esse webinar de acordo com os seus filtros, tá? De acordo com a sua história, com a sua linguagem, com a sua cultura, com a sua emocionalidade. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, tenho uma ideia do meu fio lógico e tal, do que eu estou trazendo, mas eu não tenho controle sobre como isso vai ressoar em cada um, porque cada pessoa é um observador diferente. Então, quando a gente está lá nas equipes, nos projetos, etc., tal, a gente está lidando com isso o tempo todo. Se eu coordeno um determinado grupo, eu tenho que ter consciência que ali eu estou falando de observadores de histórias de vidas diferentes, de valores diferentes, de crenças diferentes. E isso vai levar a interpretações diferentes, ações e resultados. Bom, nossa capacidade de mudar o mundo está intrinsecamente relacionada ao poder de nossas interpretações. O Rafael Echeverria traz isso para a gente. Então, dependendo de como eu interpreto alguma coisa, eu vou agir de uma determinada forma. Dependendo de como eu interpreto, eu vou agir de outra forma. Dependendo do caso, eu vou virar e falar assim, nossa, esse trabalho, esse produto aqui, ele miou, deu ruim, não vai dar certo, foi um fracasso, é um problema. Dependendo do observador, ele pode olhar e falar, nossa, nisso aqui a gente tem uma oportunidade. Nisso aqui a gente pode contornar essa situação assim, assado, o que a gente pode fazer com isso? Então, a gente o tempo todo constrói realidade, né? Não tem um programinha lá pronto, falando, o destino é esse, você vai seguir esse caminho. A gente está construindo essa realidade. A gente está se construindo e construindo a realidade. E a gente faz isso a partir das nossas interpretações, que tem relação com os nossos filtros. E esses filtros que eu comentei agora há pouco, eles ajudam a gente a responder aquela pergunta lá do desde onde eu sinto o que eu sinto. O que me leva, né, a sentir o que eu sinto e a fazer o que eu faço? Até que ponto que isso sou eu, uma construção minha? Até que ponto eu estou trazendo alguma coisa de antepassados, de outra empresa, de outro grupo, enfim, ou que eu assisti no filme, enfim. O fenômeno da comunicação não depende do que se entrega, senão do que se passa com o que se recebe. Isso não quer dizer, gente, que quem está entregando não tem a responsabilidade sobre o que está fazendo. E aqui a gente tem uma cereja do bolo muito importante, que é a nossa capacidade de articular ações está intrinsecamente relacionada à nossa capacidade de afeto. Aqui eu quero trazer a distinção de afeto, que vem lá do Spinoza. Quando a gente fala em afeto aqui, eu vou falar afeto nos próximos slides, eu não estou falando de carinho e tal, eu estou falando de capacidade de gerar marcas, capacidade de afetar e ser afetado. Eu estou falando de afecção. Nossa capacidade de articular, de combinar, de coordenar ações está intrinsecamente relacionada à nossa capacidade de afetar o outro e de ser afetado por ele. Tá? Ser afetado tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, dos filtros. Por que tal expressão que alguém usou me deixou extremamente melindrada, chateada? E por que a mesma expressão não deixou o outro chateado? Por que eu me afeto dessa maneira? Por que o outro se afeta de outra maneira? Então, a forma como eu me afeto vai gerar em mim uma série de gatilhos para a minha ação, para o que eu vou fazer, para a decisão que eu vou tomar, para o produto que eu vou entregar, para se eu estou disposta a virar à noite fazendo aquilo ou não. Né? Por que tem coisas que a gente fica super animado? Não, eu vou fazer no final de semana, eu vou dar um jeito e tal. Então, tem um afeto em cima disso, tem uma afecção que aconteceu, eu fui afetado de alguma maneira. Tá? E eu estou vendo também uma possibilidade de afetar. Então, isso é muito importante para a gente. Nossa capacidade de articular ação, de interagir, de agir, de combinar, está totalmente relacionada à nossa capacidade de afeto. E aqui, eu já falei isso lá nos primeiros slides, mas eu estou reforçando isso aqui agora. Tudo que nós fazemos, a gente faz no espaço relacional. Eu não falei lá das ações. As ações que eu faço por meio da interação. Tá? Eu faço interagindo. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente faz na relação, a gente faz se relacionando. Seja escrevendo um memorando, respondendo um e-mail, olhando para alguém, fazendo um gesto.
fazendo um pedido, fazendo um compromisso, seja lá o que eu estiver fazendo, eu estou fazendo na relação. E todo espaço relacional é um espaço de afeto. Então, quando eu olhar aqui para as minhas equipes, para os meus grupos, eu estou vendo aquela equipe e o que eu estou vendo ali são afetos. São pessoas afetando e sendo afetadas. São diferentes capacidades de afecção, diferentes capacidades de afetar e de ser afetado. Esse ponto aqui é muito importante porque a gente consegue tornar uma equipe mais potente, a gente consegue desenvolver o potencial de articulação, de ação das equipes à medida que a gente desenvolve o potencial de articulação, de ação das pessoas. Mas isso só é possível à medida que cada pessoa consegue, de alguma forma, compreender melhor a gênese dos seus afetos. À medida que cada pessoa consegue compreender melhor desde onde ela sente o que ela sente. Desde onde ela... Por que ela se impacta da forma como ela se impacta? E à medida que cada pessoa consegue fazer esse percurso e rever a sua identidade, ou a identidade que ela mostra para aquele grupo, a gente consegue transformar a forma das pessoas interagirem entre si. É quando eu chego na Adriana e falo, Adriana, olha, o que eu vou falar aqui agora é assim, assado, eu me coloco dessa maneira, por tal motivo e tal. É quando a gente começa a entrar num outro nível de conversa, tá? É um nível muito diferente do que é o que a gente comumente vê no nosso dia a dia. Quando a gente fala de gestão e aprendizagem, já caminhando mais para o final aqui agora, fazer gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional é mais que investir em técnicas, ferramentas e processos. É também investir no potencial das pessoas fazerem uso desses instrumentos, das diferenças e dos diferentes, para articular ações e construir resultados em rede. Eu coloquei essa figurinha aqui de uma planta, um jardim e tal, porque o jardim é isso, né? Você não tem controle sobre tudo, você não está gerenciando ali tudo. Você investe no potencial das plantas, mas o que vai surgir ali, a gente não tem a menor ideia. Ou a gente tem alguma ideia, mas a gente está investindo no potencial daquela planta, mas não é uma coisa que você está controlando, não é uma máquina que você fala assim, engrenagem, costura com essa, não. No jardim, você vai ponderando, você vai medindo, você vai sentindo, você investe e você tem uma certa abertura para ver o que vai surgir. Então, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional é investir no potencial das pessoas, usar os instrumentos que estão disponíveis, ferramentas, processos, métodos, normas, modelos, enfim, que são super úteis. Para quê? Para articular ações e construir resultados. Fazer gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional é ampliar capacidade de interação. Então, não adianta eu ter o melhor modelo, a melhor ferramenta, o melhor processo, a melhor lei, se a minha equipe não consegue usar isso, não consegue interagir, não consegue se relacionar, coordenar ações e construir o que deve ser construído a partir do potencial de cada um. Tá. Ok, então aqui são algumas distinções, tal, e o que a gente faz com isso? Então, tá, Ana, legal, você trouxe aí uns assuntos interessantes, tudo, importantíssimos, etc. E o que a gente faz com isso? A gente leva isso para as organizações. Tá? Então, naquele bate-bola que eu falei, né, de o pé na sala de aula, o pé no mercado, a gente leva para as organizações. E como que a gente leva para as organizações? Integrando esses saberes e distinções aos seus processos, sistemas e ferramentas, no seu dia a dia. A gente não está falando de levar uma solução mágica, a gente está falando de integrar essas distinções ao dia a dia das organizações. Ampliando a capacidade de construção de diálogo, de articulação de ações, contribuindo para o conhecimento sobre si e seu potencial de se relacionar. Então, isso passa pelo conhecimento de si mesmo e o potencial de se relacionar, afetar e ser afetado por meio da linguagem, potencializando a construção de novas realidades e otimizando os processos interpretativos que interferem na tomada de decisões. Quantas decisões são tomadas com base em processos interpretativos que estão muito rasos, em cima do que realmente poderia ser considerado.
gerando aprendizado individual e, consequentemente, organizacional. Volto a dizer, né? A organização aprende por meio do indivíduo que aprende, palavras do Peter Senge. E aí eu tinha falado para vocês de um caminho de constatações, possibilidades, e dentro dessas possibilidades eu quero apresentar para vocês agora o meu site. Eu sei que existe muita coisa muito legal no mercado, muita coisa que super funciona, né, e que é bem bacana, mas eu quero mostrar aqui para vocês bem rapidinho, deixa eu ver. Então, aqui no site, gente, anacarneiro.com, tá? Já que a gente está celebrando o lançamento do site, gestão e aprendizagem organizacional. Aqui eu falo um pouquinho sobre as organizações, aqui tem alguns conteúdos, tá? Sobre mim, serviços. Nesses serviços tem o EMEC, que é uma estrutura de implantação de um modelo de aprendizagem organizacional contínua, que foi desenvolvido durante o meu doutorado, tá? E que foi aplicado dentro do sistema judiciário aqui em Brasília, dentro da 5ª Vara da Justiça Federal aqui de Brasília, e que aí eu estou levando isso para as organizações, tá? Que é esse framework, né? De como trabalhar um modelo de aprendizagem organizacional contínua dentro das organizações. E aí a gente tem mentoria em cima disso, trabalha a gestão do conhecimento, tem alguns cursos e palestras. Eu não vou demorar aqui por conta do tempo, tá? Depois, quem quiser pode dar uma olhada e tudo, vocês estão super convidados a dar uma olhada aqui. Cursos e palestras estão totalmente relacionados a esses assuntos. Aqui embaixo mesmo, se a gente olha, tem todo o portfólio e tudo, mas aqui em cursos e palestras são assuntos bastante relacionados ao que eu trouxe aqui para vocês. E todos esses assuntos aqui, eles são assuntos que fazem parte desse universo que eu estou falando de articulação de ações e geração de resultados, tá? Mas aí cada palestra tem aqui o briefing, tudo direitinho, explicando um pouquinho a respeito delas. A consultoria na área de gestão do conhecimento, na área da implantação de um framework de aprendizagem organizacional. E aqui tem alguns conteúdos que eu convido também vocês a olharem. Tem algumas publicações que eu faço no LinkedIn, aqui no próprio site, ou em outras revistas. E tem a produção científica, que são artigos que são publicados em revista científica mesmo, capítulos de livro e tudo mais, tá? Então, fica o convite para vocês darem uma olhada no site, que está aqui, ó, anacarneiro.com, tá? E navegar lá e beber um pouco mais a respeito desses assuntos. Tudo bem, pessoal? Ok? Para a gente ir fechando, então, até para a gente tentar cumprir aqui o nosso tempo, né, dentro do possível, eu vou pedir para vocês fazerem um check-out, tá? Para vocês colocarem aqui para mim, até para eu ter alguma leitura de como é que vocês estão saindo do encontro. Vocês falaram como que vocês chegaram em relação a esse tema, e é interessante porque você manda um convite falando desse tema e tal, e aí, enfim, tem pessoas de lugares diferentes, espaços diferentes, histórias diferentes e tal, e aí as pessoas vêm aqui e tudo, mas e aí? Como é que foi para vocês? Como é que vocês estão saindo? Então, o meu pedido é esse, vocês coloquem uma palavra ou uma frase do tipo, Ana, estou saindo me sentindo alimentada, estou saindo me sentindo frustrada, estou saindo confusa, tá? Estou saindo me sentindo ansiosa, tá? Para a gente poder ter um pouquinho essa percepção um do outro aqui. Estou saindo muito introspectiva, ou então estou saindo, enfim, do mesmo jeito que entrei. Ok, tá bom? A Karen parabenizou pelo site. Obrigada, Karen. Adorou a conversa. Saio calmo, Rafael sai calmo, interessado em pesquisar mais. Legal, Rafael, vai lá. Inclusive, no site tem um link para a minha tese de doutorado e para a dissertação também, além dos artigos, tá? E tem 2 livros, gente, que vão ser publicados ainda esse ano, sobre esse assunto. A Karen com muitas reflexões a fazer, a Bíblia refletindo. Carol, parabéns, Ana, saiu nutrida. Lindo seu trabalho. Obrigada, Carol. E que legal que você está aqui. A Laura sai interessada, a Joana sai encantada com o trabalho. Que bacana, de extrema importância. Rafael, o site está muito bom, estou saindo com um ingrediente novo para a minha pesquisa. Bacana, Adriana. Marta, estou saindo mais curiosa, querendo saber mais. Alexandre, gostei muito das reflexões, de como emoções e nossas experiências interferem nas ações de grupo. Legal, gente.
é isso. Eu saio muito agradecida a vocês e também feliz por estar vivendo esse processo, por estar me colocando em processo e estar colocando isso para o mundo, tá bom? E aí a gente continua se falando depois, por e-mail e por aí vai.